Amém? Glória a Deus. Vamos receber então a palavra que o Senhor tem para nós nesse primeiro encontro de mulheres do ano de 2022. Falei, Deus, o Senhor fala comigo. Senhor, o Senhor me mostra, o Senhor me revela o que o Senhor tem para essas mulheres do Vale do Aço, essas mulheres que estão ligadas conosco. Qual é o propósito? Qual é a mensagem do coração de Deus para a sua vida? E aí o Senhor me deu uma palavra e o tema que a gente vai falar hoje é: Deus te chamou para brilhar. Vou falar de novo. Deus te chamou, querida, para brilhar. Você é escolhida, você é chamada. O Senhor te chama pelo seu nome para você brilhar. Mas não é brilhar de qualquer maneira, ou com uma forma pejorativa ou simplificada. É brilhar com a luz de Cristo em você. Tudo aquilo que brilha influencia. Tudo aquilo que brilha chama a atenção de outros. Você consegue imaginar um farol? Não é muito comum para nós, porque não é a nossa realidade, né? Mas, por exemplo, lá em Portugal é muito comum os faróis, né? A Ariana está aí? Tá não. Aí, Ariana, nossa, ela ia falar, morou em Portugal. Em Portugal tem esses faróis, né? Perto da beira-mar, para orientar, para sinalizar. E nós tivemos a oportunidade de conhecer um farol por dentro, querida, a estrutura, como funciona, né? A coisa mais linda. E como que aquilo é importante. Porque o farol, ele sinaliza, ele é uma referência, ele dá segurança para quem está navegando, né? Nos momentos de aperto, de medo, de dificuldades, né? A esperança de um navegante é ter um farol à sua frente. É ter uma luz que mostra onde ele está, para onde ele deve ir. Então Deus tem chamado, querido, nesse tempo, para esse tempo, mulheres que brilhem. Mulheres que sejam uma referência. E aí eu não estou falando de fama, eu não estou falando de se destacar mais do que as outras, ser melhor do que ninguém. O que eu estou dizendo é, aonde Deus te colocou, no tempo em que você está vivendo, o Senhor está chamando você para brilhar. Amém? Dentro da sua realidade, do seu contexto, da história que Deus planejou para você. Eu queria que você pensasse, refletisse um pouquinho, antes da gente entrar no texto, sobre a realidade que a gente está vivendo no mundo hoje, queridos. A cada dia, novas notícias têm chegado, sim ou não? Notícias difíceis. O mundo está em trevas. Precisamos de pessoas que carreguem luz. Cada vez mais em trevas. E a Bíblia fala que os últimos dias serão de densas trevas, né? Então o que a gente tem visto nessa realidade? Se você olhar uma semana para trás aí, quantas notícias você ouviu complicadas? Não é? Nós ouvimos notícias de legalização de aborto, sim ou não? Vou falar aqui, tá, gente? Vou falar. Legalização de aborto, graças a Deus, não foi na nossa nação, mas foi bem perto de nós. Entende? E se nós não nos posicionarmos, se nós não formos uma voz que fala a verdade de Deus, que proclama as verdades do Senhor, o temor a Deus, querido, quem vai falar? Quem vai defender o reino de Deus, os valores de Deus nesse tempo? Deus quer usar nós mulheres também. A gente tem visto aí, as guerras estão aí, ó. Anúncios de guerra, rumores de guerras, guerras se estabelecendo. E nós precisamos alertar o mundo. O feminismo, querida, que talvez seja uma coisa que você tem ouvido já há muitos anos, aprendido sobre ele há muitos anos, não é verdade? E eu confesso para vocês que por algum tempo eu era muito ignorante em relação a isso, porque eu achava que o feminismo era legal. Era um negócio assim, né?
porque valorizava as mulheres, porque, né, ajudava as mulheres a entender que elas têm um valor, um lugar, um direito. Mas à medida que o tempo foi passando, querido, nós descobrimos, não é? Que o feminismo como movimento não tem nada de cristão. Não tem nada a ver com os ensinos da palavra de Deus sobre nós, mulheres, querido. Então, abra os seus olhos para você entender o que Deus quer de você. Você precisa ser uma voz nesse tempo. Você precisa brilhar. Ah, pastora, mas eu moro aqui em Timóteo. Aqui não tem esses problemas, não. Aqui em Minas Gerais, aqui no Vale do Aço. Deixa eu dizer para você, toda a terra precisa tomar conhecimento da glória de Deus. A promessa do Senhor é que toda a terra será inundada pela sua glória, pelo seu conhecimento. E nós somos portadores dela, amém? Você é uma mensageira de Cristo para esse tempo, amada. Olha só o que Deus tem falado ao meu coração. Eu estava estudando um dia em casa, pedindo a Deus uma direção para as mulheres. E o Senhor me levou no livro de Tito, a carta de Paulo a Tito, há centenas de anos atrás, querido. Não tinha feminismo, não tinha esses negócios que tem hoje. Não tinha as barbaridades que tem, eu tinha outras, né? Mas não era o nosso contexto, mas o Senhor me levou em Tito, capítulo 2, versículo de 3 a 5. Queria que você só marcasse esse texto na sua Bíblia, querida. Você precisa ter esse texto evidente, saltando para o teu coração. Não é a palavra principal, tá? É só introduzindo o assunto aqui. Tito capítulo 2, versículo de 3 a 5, está marcado na minha Bíblia, e é o que o Senhor tem falado. Diz assim: quanto às mulheres idosas, na minha versão, idosas, em outras versões, maduras, amém? Semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja o quê? Difamada. Olha que coisa forte. Sabe o que Paulo está combatendo e ensinando através dessa orientação? Eu sei que esses versículos às vezes dão um incômodo na gente, né? Muitas mulheres, né? Lê certas coisas que ele fala, assim, incomoda um pouquinho, sim ou não? Sei você. Mas sabe o que Paulo está combatendo aqui, querido? Uma sociedade decadente daquela época. Uma sociedade distorcida. Uma cultura que não era a cultura do reino de Deus. E Paulo está dizendo, vocês, mulheres que são do Senhor, que estão na igreja, que são cristãs de verdade, pratiquem essas coisas. Ensinem umas às outras o que é ser de verdade uma mulher cristã. E aí tem uma série aqui de qualidades, né? Não caluniadoras, não escravizadas ao vinho, enfim, várias características dessa mulher. Você pode estudar depois. E aí, queridos, eu lendo sobre isso, estudando sobre isso, eu achei uma frase de Susan Hunt. É uma mulher sábia, mulher de Deus, levantada por Deus. Ela vai falar sobre esse versículo o seguinte: a melhor forma de combater a decadência de uma cultura é as mulheres investirem sua energia no treinamento de mulheres mais novas para viverem de forma cristã em sua sociedade. Amém?
Então, é um conselho de uma mulher sábia, de uma mulher que entendeu essa mensagem. O que nós mulheres podemos fazer, queridas, para influenciar essa sociedade que nós estamos vivendo hoje? Você é uma dona de casa, sim ou não? Parece que são. Casada, tem marido, tem família, tem filho, trabalha fora, tem amigas, tem relacionamentos, conhece muitas pessoas. O que você pode fazer para combater esse caos que a gente está vendo lá fora? É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos abrir a nossa boca. Nós precisamos ser um modelo, um exemplo, para que outras mulheres que estão cegas, achando que estão fazendo certo, estão totalmente equivocadas, para que elas enxerguem a verdade do reino de Deus. Como que a gente vai fazer isso? Sendo uma voz, brilhando a luz de Cristo em nós e sendo exemplo naquilo que nós vivemos. Amém? Reino de Deus, querido, ensina tudo. Reino de Deus ensina como a gente deve se vestir, como a gente deve falar, como a gente deve se comportar, como a gente deve viver dentro da nossa casa, como que a gente deve se relacionar com as pessoas. Ensina tudo. O manual está aqui, ó. Você tem o manual aí? Aqui, ó. Esse é o manual da vida da mulher cristã. Não precisa nem de livro, né? Tem livro para tudo hoje, né? 10 passos para você se tornar uma pessoa vitoriosa, 15 passos para você ser, né, melhor, bem-sucedida. Eu vou te dizer, o melhor manual que você tem é esse aqui, para a gente aprender a viver o que Deus tem para nós. Amém? Quero que você abra sua Bíblia comigo. Dito isso, no livro de Esther. Livro de Esther, querido. Gente, quem aqui admira Esther? Fala para mim. Você quando lembra de Esther, pensa em Esther, você lembra daqueles filmes que você via quando você era adolescente, quando você era criança? De rainha, de príncipe, de princesa. Sim ou não, gente? Ou é só eu que lembro dessas coisas assim, que eu acho a coisa mais linda, né? A realeza, uma rainha, um rei, um príncipe, uma princesa. Não é a coisa mais linda? A Bíblia tem isso também. Tem rei, tem rainha, tem príncipe, tem princesa. Deslumbrante. E eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre esses valores que a gente encontra na vida de Esther. Deixa sua Bíblia aberta aí no livro de Esther. Recomendo que você leia, você se debruce sobre essa história tão linda essa semana. Amém? Quem topa? Essa semana se dedicar lá no seu devocional, na sua vida com Deus, a estudar Esther. Espero que não seja o meu, é o meu, gente. Pega para mim ali, Gleice. Vamos lá, então. Olha só. Primeira coisa que eu quero que você reflita comigo. Quem conhece a história de Esther aqui? Acho que a maioria conhece, né? Como foi a história de Esther. Então, vamos lá. Que tipo de mulher você é? Vasti ou Esther? O livro de Esther não começa contando a história de Esther. Ele começa contando a história de uma outra rainha que antecedeu Esther, que foi a rainha Vasti, casada com o rei Assuero, certo? E a gente sabe que Vasti, ela foi deposta, ela foi retirada, a coroa dela foi removida. Ela deixou de ser rainha por causa do seu comportamento. Deus tira quem Ele quer, Deus põe quem Ele quer, conforme a aprovação dEle. E aí a gente pode parar e já avaliar que tipo de coração nós mulheres temos. Porque Vasti é o oposto de Esther. No capítulo 1, versículo 12, a gente vai ler já sobre o que Vasti fez, por que ela perdeu o seu trono. Mas quem era Vasti, querido? Vasti é aquele tipo de mulher egoísta, que só pensa nela, que ocupa uma posição somente por causa do seu interesse. O coração de Vasti era um coração desobediente,
porque ela só pensava nela, ela só fazia o que ela queria, quando queria e do jeito que ela queria. Mesmo sendo uma rainha, sabendo que tinha um rei ao seu lado, ela desprezava o seu próprio marido. E preste atenção, naquele tempo, ter um marido já era uma grande responsabilidade. Mas ter um marido que era rei, meu Deus do céu, a responsabilidade era em dobro. Uma mulher, qualquer mulher ou qualquer rainha que desrespeitasse o rei, já era motivo de ser condenada, cortada a cabeça fora, desprezada, expulsa do reino. Mas Vasti não se preocupou com isso, querido, porque ela tinha um coração egoísta e desobediente e rebelde. E aí no versículo 12 do livro de Esther, capítulo 1, vai dizer o motivo dela ter sido tirada do reinado. Versículo 12 diz assim, eu vou ler o 11 para você entender, o 10, melhor, né? Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Memuã, Biztá, Arbona, Bigitá, Abagitar, Zetar e Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem a presença do rei e a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era de extrema formosura. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então, qual o motivo dessa mulher ter sido tirada da posição de rainha? Porque ela não atendeu à convocação de um rei. Ela não ouviu um chamado, uma ordem do rei. Querido, isso aqui já fala muito para nós. Sabe por quê? Quando nós temos um caráter desobediente, um coração desobediente, um coração que não dá ouvidos a ordens, a direções, a comandos, a gente vai demonstrar isso na nossa vida. A gente demonstra isso no nosso trabalho, seja no lugar que tem pessoas que têm autoridade sobre nós. A gente vai mostrar isso, isso vai aparecer dentro do nosso casamento. Sim ou não? Se a gente é desobediente, a voz do marido não vai ser uma voz de comando na nossa vida. Se a gente não tem a disposição de obedecer, nós vamos cometer esse erro dentro da nossa própria casa. E aí eu quero dizer algo mais para você. Quando uma mulher tem um coração como o de Vasti, ela não vai ouvir e obedecer nem a ordem do seu Deus sobre a sua vida. Aí é muito sério. Aí é muito grave. Pastora, imagina se eu não vou ouvir a voz de Deus, se eu não vou obedecer uma ordem do Senhor. Porque muitas vezes, querido, nós corremos esse risco. O Senhor tem ansiado por uma noiva ativa, uma igreja ativa, uma igreja obediente, uma igreja que escuta a sua voz. E nós mulheres fazemos parte dessa igreja, sim ou não? Então eu quero te dizer nessa noite que os seus ouvidos precisam estar abertos e atentos ao comando do rei sobre a sua vida. O Senhor está convocando a sua noiva para fazer a diferença nesse tempo, para entrar na sua presença com uma coroa real, mostrando a sua glória, a sua beleza e o seu resplendor. Só que Vasti não estava preocupada com isso, porque ela estava ocupada com a sua vaidade. Diz a Bíblia que Vasti, enquanto o rei estava fazendo o seu banquete, Vasti estava cuidando do seu próprio banquete. Vasti reuniu as mulheres do reino para fazer um banquete entre elas. E ela não quis dar ouvido à voz do rei.
as distrações, as nossas motivações, nossos interesses, querido, podem fazer a gente desobedecer a um chamado de Deus, do nosso Rei, sobre a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu Rei é Jesus. É isso mesmo? O seu Rei é Jesus. Jesus é o teu Senhor. Ele é o Rei sobre a sua vida. Você precisa ouvir a voz dEle. Você precisa estar atenta quando Ele te chamar para a sua presença. Quando Ele chamar você pelo nome, para você se apresentar a Ele, precisa estar atenta e preparada. Amém ou não? Então, o banquete de Vasti, querido, toda mulher gosta de banquete. O banquete de Vasti era o banquete da vaidade. O que ela tinha prazer em viver, o que ela tinha prazer em servir, era só por vaidade e não por propósito. E aí eu quero que você pense do outro lado, um outro modelo, outro exemplo na sua vida, que é Esther. Quantos querem ter um coração de Esther? Enquanto Vasti era arrogante, desobediente, egoísta, quem era Esther? Uma menina humilde, improvável, estrangeira, judia, mas disposta a cumprir a ordem do rei. Uma menina obediente ao comando de quem estava em autoridade sobre a vida dela. Teve que aprender com o tio. Ela aprendeu muito cedo, porque não tinha o pai, não tinha a mãe. Mas era uma menina com o coração disposto a aprender. Esther se chamava Radassa. Radassa quer dizer murta. Murta é uma planta. O nome dela era uma planta, murta. Mas murta era uma planta usada para exalar um cheiro agradável. Era uma planta que, quando amassada, rasgada e espremida, ela exalava um perfume extremamente agradável. Amém? E Deus escolheu uma murta, rasgada e amassada, para se tornar uma Esther, uma estrela na sua geração. Querido, Deus não muda. O nosso Pai, o nosso Senhor continua sendo o mesmo. Ele ainda está procurando mulheres nessa geração. As murtas dessa geração, amassadas e espremidas pela vida, mulheres que já foram desprezadas, que não têm um nome de relevância, que são estrangeiras no meio de um povo, para se tornarem uma grande rainha, cheia de esplendor, de formosura e de graça, para viver nesse tempo. Querida, entenda uma coisa, em cada época, em cada geração, o Senhor escolhe os seus representantes. O Senhor levanta, o Senhor destaca, o Senhor tem um propósito na vida de pessoas desconhecidas. Eu e você, quem somos nós? De onde viemos? Pensa aí qual é a sua história. Pensa aí de onde você veio. Qual é o teu nome? Qual é a trajetória da sua vida? O que importa, querida, é que Deus pode pegar qualquer pessoa, na condição que ela estiver, e transformar ela em alguém que cumpra o propósito dele nessa terra. Querida, eu tenho certeza que da sua vida exala alguma coisa boa. Eu tenho certeza que de você o Senhor pode extrair algo agradável, que vai abençoar as pessoas que estão à sua volta. O Senhor que escolheu você para esse tempo, para ser como uma Esther. Amém? Tinha uma essência nela. Ela tinha uma essência. E essa essência nunca foi tirada dela. Sabe o que faz a diferença, querido? Não é você ficar igual a todo mundo. O que Deus mais agrada em você não é você ser igualzinha e fazer igualzinho. Todo mundo faz, ou todas as mulheres desse tempo fazem.
O que agrada o coração de Deus é você preservar a essência que Ele colocou dentro de você. Qual é a sua personalidade? Qual é a sua virtude? Qual é a qualidade que você tem? Qual é o temperamento que Deus colocou dentro de você? Ele quer te usar. Ele quer que venha para fora isso de precioso que você tem. Quais foram as lutas que você já superou na sua vida? Qual foi a força que foi gerada dentro de você ao longo da sua história? Porque quem enfrenta a luta tem força maior. Aumenta também a força, não é? Eu falei para as meninas lá na live que esses dias eu parei na rotatória e falando com Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça, vivendo tempos difíceis, de muita luta. E o Senhor falava comigo assim, no meu interior: você está descobrindo uma força que nem você sabia que você tinha. Você tem uma força aí dentro que nem você descobriu ainda. Ah, querido. Você é capaz, mulher, escuta, de fazer coisas que você nem sabe que você é capaz. Você é capaz de ir a lugares, posições, realizar coisas que você ainda não sabe. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus ser o Senhor na tua vida. Deixa Jesus ser o Rei que te prepara. E aí a gente olha para Esther, a gente vê isso, querido. A gente vê essa mulher que faz a diferença. No capítulo 2, versículo 9, diz sobre ela assim: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, perante o eunuco, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Já vou voltar já nisso aí. Versículo 15 vai dizer assim: Esther, filha de Abial, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Versículo 18. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Então, nesses 3 versículos, o que a gente vê nessa mulher, querido? Uma mulher que é formosa, uma mulher que faz a diferença por onde ela passa, uma mulher que é capaz de mover até a generosidade do coração do rei. A Bíblia está dizendo que quando ela casa com o rei Assuero, um banquete é preparado, chamado banquete de Esther. E curioso, sabe o que é? Que aquele mesmo rei que queria se exibir, né, no banquete da rainha anterior, agora ele resolve ser generoso. Ele alivia as cargas e os pesos dos servos do reino e mostra generosidade real. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Essa mulher mexeu com o coração desse rei. Esther tinha algo nela tão forte que mexia com o coração do rei, a ponto dele mostrar bondade e generosidade. Querida, você já imaginou o que você pode fazer quando você deixar que as suas virtudes movam, influenciem quem está à sua volta? Só que tantas vezes a gente tem usado
as nossas qualidades de uma forma negativa, com agressividade, com crítica, com cobranças, com desprezo, ao invés de usar o que temos de bom para despertar o que tem de bom nos outros. Esther era essa mulher, querido. Onde ela passava, ela cativava o coração das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não basta ter uma posição. É preciso viver uma missão de verdade. Agora, olha aqui uma coisa que eu quero te falar. Para a gente cumprir o propósito de Deus nesse tempo, para brilhar nesse tempo, precisa de preparo. Sim ou não? O preparo é necessário. Esther, capítulo 2, versículo 12, nós lemos lá, que quando o eunuco viu aquela mulher, que ele percebeu que ela era uma mulher virtuosa, imediatamente ele começou a separar um monte de coisa boa para ela. Ali começou o seu preparo. Querida, Deus chama as mulheres para cumprir uma missão, mas sem preparo não tem jeito de viver o nosso chamado. Não pense que Deus vai fazer as coisas na sua vida e Deus vai te usar de qualquer forma. Tem preparação, e a preparação de Esther ensina muito para a gente. A primeira coisa que a gente precisa se preparar é ser submissa. A submissão faz parte do preparo. Sabe por quê? Porque é com a submissão que a gente vai aprender a ser tratada. É que a gente vai aprender a se comportar. É que a gente vai ter disciplina na nossa vida. Pensa aqui comigo. Quando você precisa de um tratamento médico, o que você faz? Quando você percebe que tem alguma coisa errada com você e você precisa de ajuda, aí você pensa assim, eu preciso procurar um médico. E aí, como que acontece esse processo aí? Você marca o médico, você vai na consulta com o médico, sim ou não? Você senta na frente dele, você paga, não é? Para ser consultada. E aí o médico vai começar a fazer o quê? Investigar, examinar, fazer perguntas para você, sim ou não? Vai te passar exames, é ou não é? Vai te passar 300 exames de sangue, de ultrassom, de ressonância, de não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você pega aquela papelada toda que o médico passou e você faz o quê? Você põe na gaveta da sua casa, pronto? Não, sabe por quê? Porque você se submete ao médico. Sim ou não? Você se submete ao médico fazendo o quê? Pegando aqueles exames, fazendo todos os exames, voltando no médico, ouvindo o que o médico tem para te dizer, e ele ainda te dá uma receita lá, violenta, cara, né? Com um monte de remédio para você comprar, para você tomar, e você faz o quê? Você obedece. Sim ou não? Então, não adianta dizer para mim que você não é submisso. Você é. Você sabe qual é o caminho. Você sabe obedecer, mulher. Você sabe o que é bom para você, não sabe? Então, muitas vezes, querido, a gente precisa se submeter para ser preparadas. Então, o que acontece muitas vezes, querida, é que Deus chama mulheres preciosíssimas. Mas tem muitas mulheres que não aceitam ser preparadas. Não querem passar o caminho, o processo, as fases de preparo. Gente, Esther teve que ficar 1 ano sendo preparada para se apresentar ao rei pela primeira vez, para ver se ele ia gostar dela, não é? 1 ano, 12 meses sendo tratada na mirra, minha filha, no que tinha de melhor naquele lugar, de cosméticos, de óleos, de essências, de hidratantes. 6 meses na mirra, querido. Você sabe o que é isso? Não, né? Nem eu.
E aí, a Bíblia fala que ela ficou 6 meses ainda sendo trabalhada no óleo e especiarias. E aí eu fui descobrir um negócio muito legal, que naquela época já tinha, assim, uns aparelhos, sabe, igual tem hoje de estética, né, Leia? De estética, de cuidados femininos. Naquela época já tinha. Você está achando? E aí, como que era o aparelho? Eles botavam a mulher deitada em cima de um buraco embaixo, com um queimador, um fogo, queimando assim, igual uma fogueirinha, né? Num buraco, aí botava a mulher deitada em cima, toda untada no óleo, nos óleos, nas especiarias, do que tinha de melhor naquela época. Presta atenção, vai vendo aí, Leia, ó, pega o mistério aí. Aí botava um pano por cima, porque aquele calor ali daquele óleo ia abrindo, né, os poros da pele, e aquele óleo ia penetrando, entrando, ia encharcando aquela mulher de hidratação, de perfume. Gente, você faz ideia como que Esther ficou depois de 1 ano desse tratamento, desse spa maravilhoso? Você faz ideia. Negócio tremendo, aquela pele virou outra. Se ela já era bonita, ela ficou mais bonita. Porque o tratamento faz a diferença. Sabe, você imagina, Esther tem que deitar todo dia em cima daquele buraco para fazer aquela hidratação toda, querido. 1 ano. Parece brincadeira, mas não é. Longo preparo. Assim é com a tua vida com Deus. Tem que nadar no óleo, tem que deixar passar o óleo do Espírito em você, para te tratar, para te limpar, para te curar. Se tiver ferida, vai curar. Se tiver sujeira, vai limpar. Se precisar renovar, vai renovar. Porque é assim que Deus vai preparando a gente. Tem que ter fogo, tem que ter calor. Tem que ter, querido, para a gente ser transformado pelo poder de Deus, estarmos preparados para nos apresentar ao Rei dos Reis. Não é de qualquer maneira. Se você não quer orar, se você não quer ler a Bíblia, se você não quer aprender a palavra de Deus, como você vai se apresentar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? O verbo vivo, a palavra viva de Deus. Entenda que o Senhor tem isso para a sua vida. A Bíblia fala que ela foi levada para os melhores aposentos da casa das mulheres. Agora presta atenção aqui, mulheres. Naquele reino tinha 2 casas de mulheres. Pega o mistério aí. Uma casa era só para as virgens, as mais jovens. Essas mulheres ficavam nessa casa de virgens para serem cuidadas, tratadas, ensinadas como que era se portar no reino. Aprender de tudo, querido, como vestir, qual a etiqueta, qual a postura, a delicadeza. Devia aprender a cozinhar, devia aprender a lavar roupa, devia aprender a cuidar de casa, devia. Porque eram as virgens, as que estavam candidatas a serem mulheres, serem esposas. E tinha outra casa, que já era a casa daquelas que foram aprovadas, foram recebidas como esposas, e nessa casa só entrava as esposas com os seus filhos, para serem criados, os filhos do rei, numa casa separada. Gente, mas eu achei forte esse negócio. Separadas. Mulheres solteiras, tem uma casa do rei para vocês, viu? Mulheres estão aprendendo, estão sendo preparadas pelo Senhor. Tem uma casa de preparo específica para você. Mulheres que já foram recebidas pelo rei, já estão cumprindo a sua missão de esposa e de mãe. Tem uma casa preparada para você. A gente precisa aprender a se sujeitar.
tinha um alimento próprio, tinha tanta coisa, querida, tanto detalhe, tanta coisa linda que a gente aprende. O que eu quero que você guarde não é de qualquer jeito. Cumprir o chamado de Deus, fazer diferença nessa terra, brilhar a luz de Cristo, não é de qualquer maneira. Não é do jeito que você chegou. Me desculpa. Precisa aprender muita coisa. Precisa se deixar ser moldada, lapidada, no seu jeito de falar, no seu jeito de olhar, no seu jeito de conversar, no seu jeito de relacionar. Há muita coisa para aprender, querida. Todas nós precisamos. Quem quer ir para a casa das mulheres? Ô, glória, a gente podia fazer um retiro à casa das mulheres. O que vocês acham? Gostei, tá? O retiro à casa das mulheres. Vai ter das solteiras e das casadas. Amém? Pega a visão aí. E o que eu quero te falar por último? O chamado de Deus. Esther, capítulo 4, versículo 14. Qual que é o chamado de Deus? Você sabe o que levou Esther a ter um chamado de Deus? O povo estava correndo risco de vida. O povo de Israel estava correndo risco de vida. Havia um inimigo tentando destruir o seu povo. E Esther estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E Deus queria usar ela para trazer salvação para o seu povo. Deixa eu dizer para você, querida, você está no lugar certo, na hora certa, para fazer o que Deus quer que você faça nesse tempo. As circunstâncias que estão acontecendo hoje, é porque Deus quer salvar vidas, Ele quer usar você, mulher. O Senhor não chamou as mulheres para compactuar com morte. O Senhor chamou as mulheres para gerar vida. Sim ou não? E era o que Esther estava fazendo. Capítulo 4, versículo 13. Diz assim: então lhe disse Mordecai, seu tio, respondesse a Esther: não imagine que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecerão. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, tudo foi feito segundo Esther lhe havia ordenado. Querido, preste atenção, tem um chamado de Deus, como Esther teve, você também tem. Será que não é para um tempo como esse que você está aqui, querido? Que Deus escolheu você. Não é à toa que você está onde está. Onde você trabalha? Quem são as pessoas que você conversa? Quem que acompanha você nas suas redes sociais? Como que é a sua casa, sua família? Como são os seus amigos, as suas amigas? Será que não é para um tempo como esse que Deus te escolheu para fazer a diferença? Você já entendeu isso? Por que você está onde você está? Para de questionar a Deus. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu estou aqui? Por que eu não estou lá? Por que é assim? Por que é assado? Deixa Deus usar você onde você está hoje. Como Deus colocou você hoje, Ele quer te usar. Querida mulher, ajuda a salvar. A Bíblia está cheia de mulheres que salvaram pessoas. A gente olha para Joquebede, Joquebede salvou o próprio filho da morte. De um decreto de morte, botou o menino Moisés lá no rio. Sim ou não?
A gente olha para Raabe, Raabe salvou sua família, querido, toda, de uma destruição total, porque era uma mulher chamada para salvar vidas. Deus usou a Maria Madalena para anunciar que Jesus tinha ressuscitado. Essa mesma, Maria Madalena, como a portadora das boas notícias. E nesse tempo aqui, Deus quer usar a Leia, a Elisângela, a Thaís, a Flávia, a Gleice. Deus quer usar a Tamara, a Tati, a Sulamita. Deus quer usar cada uma de nós para esse tempo, querido. Agora, para a gente finalizar, para viver um chamado de Deus na nossa vida, tem que correr risco. Não tem jeito. Tem o risco a ser corrido. Tem que ter coragem, querido, de enfrentar as críticas, a oposição das pessoas, a zombaria. Tem que ter coragem de enfrentar esse sistema que está aí, de morte, destruição. Tem que ter coragem, e o Senhor quer encher você hoje de coragem, de ousadia, para assumir que esse lugar é seu. Tem um lugar para você, tem uma posição para você, tem uma missão para você. Gente, eu vejo mulheres aqui, que Deus tem dado projetos, Deus tem dado ideias. Você acha que é ideia, mas é plano de Deus. Deus tem usado mulheres para cuidar de crianças. Deus tem usado mulheres com projetos na área social, mas por trás do que Deus quer é salvar outras mulheres. Né, Angélica? Glória a Deus. Querido, o que Deus quer usar em você? Abra os seus olhos nessa noite para enxergar como Deus quer fazer através da sua vida. Você é preciosa para Ele demais. Você é uma mulher real, de realeza, nesse tempo que o Senhor te colocou. Esther salvou toda uma nação. Se você salvar a sua família, se você salvar o seu bairro, se você salvar o seu marido, né? Eu digo, ajudar a ser um instrumento de Deus. Se você salvar o seu filho, se você salvar suas amigas, seus colegas de trabalho, já é uma grande obra nesse tempo que nós estamos vivendo. Quantas amigas que você conhece que apoiam esses movimentos, ideologias estão aí fora? Preste atenção, querida. Não se cale. Como Mordecai disse para Esté, se você não abrir a sua boca, Deus vai levantar outro. Deus vai levantar outra. Mas você vai perder a oportunidade de deixar a sua marca da sua geração no tempo que você viveu. Faça como Esther. Eis-me aqui, Senhor. Vou jejuar, vou orar, vou buscar, vou deixar Deus me usar. Se morrer, morri. Tem coragem? Se morrer o teu eu, morreu. Se morrer a sua reputação, morreu. O mais importante é fazer a vontade de Deus na sua vida. Fica de pé.